Jogadores que fizeram história ganhando títulos como a Champions League e a Libertadores da América se tornaram técnicos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns jogadores bem conhecidos que depois de atuar nos gramados, iniciaram a carreira como treinador. E como você vai perceber, foram bem sucedidos nessa empreitada. E eu começo falando de Pep Guardiola. Como jogador, Guardiola passou a maior parte da sua carreira no Barcelona. Ele foi um dos principais jogadores do chamado Dream Team, comandado por Johan Cruyff. Com ele, o Barça ganhou sua primeira Liga dos Campeões na história. Guardiola também levou o campeonato espanhol 4 vezes consecutivas. Pela seleção espanhola, Pep Guardiola disputou a Copa do Mundo de 1994 e a Eurocopa de 2000. No fim da sua carreira como jogador, passou pela Itália, Catar e encerrou jogando no Dourados, time pequeno lá do México. Daí, lá no ano de 2007, iniciou a carreira como treinador, dirigindo o Barcelona B, onde foi campeão da terceira divisão. Guardiola demonstrou grande potencial como técnico e no dia 8 de maio de 2008 foi escolhido oficialmente para comandar a equipe principal. Substituiu o holandês Frank Rijkaard. Pelo time principal, conquistou nada menos que a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Liga dos Campeões da UEFA, a Supercopa Europeia e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA na mesma temporada. Em 2012, ele deixou o time e um ano depois foi anunciado como treinador do Bayern de Munique. Na Alemanha, o sucesso continuou com vários títulos conquistados. Depois do Bayern, ele assumiu o bilionário Manchester City, que tem como objetivo desde então vencer a sua primeira Champions League. Na primeira temporada não ganhou nada, mas na temporada seguinte, com grandes reforços chegando e uma reformulação no elenco, conquistou seu primeiro título na Inglaterra ao bater o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa. Depois disso vieram a Premier League, Supercopa da Inglaterra, entre outros títulos. Na temporada 2020-21, bateu na trave e quase venceu a Champions, perdendo para o Chelsea, 1-0. Outro grande técnico que iniciou jogando foi Tite. Adenor Leonardo Bach começou sua carreira como profissional atuando de volante no Caxias, um time pequeno lá do Rio Grande do Sul. Em 1984, foi para a Portuguesa, disputou 18 jogos e chegou a fazer 5 gols no Brasileirão daquele ano. Depois ele foi atuar no Guarani, onde ele alcançou o seu auge na carreira, porém sem títulos. Ele foi vice-campeão no Campeonato Brasileiro de 1986, vice da Copa União de 87 e vice-campeão no Campeonato Paulista de 1988. Infelizmente, com apenas 28 anos, Tite foi obrigado a encerrar prematuramente a sua carreira devido a uma série de lesões nos joelhos. Daí então, Tite resolveu fazer faculdade de educação física e tornou-se treinador em 1991, comandando um time pequeno do interior do Rio Grande do Sul, chamado Guarani de Garibaldi. Também passou por diversos times gaúchos como Veranópolis, Ipiranga e o Juventude. No ano de 2001, com o sucesso nos times pequenos, Tite foi contratado pelo Grêmio e lá se tornou campeão do Campeonato Gaúcho. Ainda em 2001, levou o Grêmio à conquista da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o primeiro título nacional dele. Anos mais tarde, assumiu justamente o Corinthians num período em que o Timão tinha a MSI como parceira, porém não conseguiu bons resultados no comando do clube. Passou por times como o Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, onde venceu a Copa Sul-Americana, e também dirigiu times do mundo árabe. Tite retornou ao Corinthians no ano de 2010 com a missão de reerguer a equipe que passava por um momento difícil. Um ano depois, no momento mais delicado à frente do clube, Tite foi mantido no cargo depois de ser eliminado pelo Tolima da Colômbia na fase de pré-Libertadores. Ainda em 2011, ganhou o Brasileirão e no ano seguinte conquistou a sonhada Libertadores. E como se não bastasse, ainda levou o Mundial de Clubes. Aquele ciclo só foi encerrado depois da eliminação na Libertadores para o Boca Juniors e na Copa do Brasil de 2013 para o Grêmio.
Ainda teve uma terceira passagem dele pelo Corinthians em 2015, quando ele ganhou mais um Brasileirão. Em 2016, ele recebeu e aceitou um convite da CBF para treinar a seleção brasileira, onde ele ocupa o cargo até então. Agora chegamos em Cuca. Cuca iniciou a sua carreira de jogador no time chamado Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. O ano era 1984. 2 anos depois, ele jogou no Juventude, antes de chegar ao Grêmio. No tricolor gaúcho, atuou por 4 temporadas. Se transferiu para a Espanha, onde jogou no Valladolid. Mas a passagem dele pela Europa durou bem pouco. Logo, ele voltou para o Grêmio. Jogou como atacante e fez alguns gols decisivos, como o da final da Copa do Brasil de 1989, que deu o título ao tricolor. Depois do Grêmio, Cuca teve algumas passagens discretas por times como Internacional, Palmeiras e Santos. Ele estava com 33 anos de idade quando decidiu encerrar sua carreira atuando pelo Coritiba em 1996. 2 anos depois, Cuca decidiu investir na carreira de treinador. Ele fez o curso de Educação Física e iniciou a sua carreira à frente do Uberlândia, um time pequeno do interior de Minas Gerais. Continuou treinando equipes pequenas do Brasil até chegar no Goiás em 2003 para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time havia terminado o primeiro turno na última posição da tabela. Em uma recuperação impressionante, acabou a competição na 9ª posição. Depois desse excelente trabalho no Goiás, a grande chance de Cuca surgiu com o interesse do São Paulo para a temporada 2004. No comando do tricolor paulista, chegou até as semifinais da Libertadores, porém foi eliminado pelo Once Caldas, da Colômbia, que viria a ser o campeão aquele ano. Mas isso não tirou o mérito do até então jovem treinador. Em 2013, levou o Galo ao seu primeiro título da Libertadores, depois de bater o Olímpia do Paraguai na final, num jogo dramático decidido nos pênaltis. No Palmeiras de 2016, Cuca conseguiu tirar o time da fila do Brasileirão depois de 22 anos. E por falar no Brasileirão, em 2021, Cuca retornou ao Galo para comandar o time e ser campeão depois de 50 anos de jejum nacional. Outro grande treinador que iniciou atuando em campo foi Abel Ferreira. O técnico que deu ao Palmeiras 2 títulos da Libertadores consecutivos, iniciou a sua carreira como jogador de futebol nas divisões de base do Penafiel. Abel tornou-se profissional em 1997 e ficou por lá até o ano 2000. Atuando como lateral direito, se transferiu para o Vitória de Guimarães, um time também pequeno, mas com maior expressão em relação ao Penafiel. No Vitória, Abel atuou por 4 temporadas e fez um total de 86 jogos. Em 2004, ele foi contratado pelo Braga, onde se destacou. Posteriormente, se transferiu ao Sporting, considerado um dos 3 grandes clubes do país. No Sporting, o lateral fez um total de 182 partidas, conquistando 2 supertaças e 2 taças de Portugal. No ano de 2011, Abel sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados durante um treino e precisou ser operado. A lesão foi muito grave e, devido a isso, Abel decidiu terminar a sua carreira de jogador e iniciar uma nova fase da sua vida, assumindo o cargo de treinador da equipe de juniores do Sporting. E como treinador do time de juniores, ele venceu o campeonato nacional e em 2013 foi promovido a treinador da equipe B do time. Já na temporada seguinte, Abel resolveu sair do Sporting e assumir como treinador da equipe B do Braga. Permaneceu nessa função até 2017, quando ele foi promovido a treinador principal do time. Já na primeira temporada, Abel Ferreira bateu recordes à frente do Braga no Campeonato Português. Atingiu o recorde de pontos alcançados pelo time em toda a história, 75 pontos. Recorde de gols marcados numa mesma temporada, foram 101. E também recorde de vitórias numa mesma edição, 33. Com esse sucesso à frente do Braga, Abel chamou a atenção do futebol grego. Em julho de 2019, depois de completar 2 temporadas e meia como treinador do Braga, Abel Ferreira foi anunciado como técnico do PAOK.
Depois de pouco mais de um ano, Abel até conquistou bons resultados esportivos à frente do time, mas a relação não era tão boa devido à dificuldade de comunicação. Foi aí então que, em outubro de 2020, após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras estava em busca de um treinador com estilo de jogo europeu. O nome de Abel foi posto na mesa e a diretoria decidiu então apostar no jovem treinador. Fez uma boa proposta e se dispôs a pagar a multa dele, que era de 600 mil euros. Proposta aceita, Abel foi anunciado oficialmente e realizou a sua estreia dias depois. Vitória de 1-0 contra o Red Bull Bragantino pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Abel Ferreira conquistou seu primeiro título como treinador ao vencer o Santos por 1-0 no estádio do Maracanã pela final da Libertadores da América. 2 meses depois, ganhou seu segundo título após vencer o Grêmio na final da Copa do Brasil. E em novembro de 2021, Abel conquistou a sua segunda Libertadores após o Palmeiras vencer o Flamengo em Montevidéu. Nada mal para um jovem treinador, né? E aí, o que você achou das histórias desses 4 técnicos que iniciaram como jogador? Quer ver a parte 2? Deixe o seu comentário no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Agora vai aparecer 2 vídeos na tela, escolhe um deles e clique para assistir. Abraço e tchau!